financeiramente. E é tudo de abelha. Começaram com pouco e já chega a 3 mil carros. Agora eles migram para ver, né? Tá certo? Por enquanto, é muito importante essa atividade. Principalmente que nós habitamos uma área muito vulnerável sob o ponto de vista ambiental. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai ter um deserto que talvez a minha geração não veja, mas um bocado de gente aqui vai pagar a conta, viu? Vai. Né? Vamos lá, nós vamos conversar sobre biologia de abelha. Eu vou me deter. Acenda a sua primeira luz aí, por favor. Tá bom. Eu vou me deter a conversar com vocês sobre a parte de biologia que nos interessa. Eu não vou estar com detalhes aqui, um conhecimento que a gente não vai aplicar no nosso dia a dia. Mas eu considero a parte mais importante do curso é esse primeiro dia. Tirando a parte de cera, que a gente já começou a ver, vai ver mais, tá? Esse primeiro dia, porque está nesse primeiro dia o fundamento para o desenrolar do curso todo. Quem chegar depois fica voando desse primeiro dia. Quer ver? Vamos para frente. O que é mesmo a apicultura aí? Quem é que me diz alguma coisa aí, para não ficar falando só? Exato. Gostei, porque todo mundo respondeu de uma vez. Acho que é a cultura de trabalhar com abelha, com mel. Abelha, com mel, né? Uma vez eu vi um conceito que dizia que era a arte de criar abelhas. A arte de criar abelhas. É porque abelhas são mais de 300 espécies. Melipondídeos e abelhas apis. Nós estamos, quando falar apicultura, esse api é ferrão. Então é o cultivo de abelhas de ferrão. A apicultura. E num dizer melhor, é a ciência, mas é a arte. Sabe por que é a arte? Porque você entende os conhecimentos que a ciência gera. É a arte quando você bota um talento pessoal a serviço disso. Aí ela se transforma numa arte. Entenderam a história? É aquilo que eu falei, né? O cara faz cerca em cima de um princípio de profundidade, não sei o quê. O talento dele é que faz com que ele seja um feitor de cerca diferenciado. Porque ele colocou o talento dele em fazer a cerca. A ciência e a arte de criar abelhas de ferrão. Se for sem ferrão, são os melipondídeos, né? Os melipônios, as jandaíras, japis, canudos, né? Moça branca. Tem muitos tipos. Tem, principalmente japi e jandaíras. Né? Que muita não, porque depois eu explico o que é que está fazendo essas abelhas, vem desaparecendo, né? Os biólogos gostam muito de ter a apis como um pactador nas nativas, mas é porque eles não compreendem direito, eles estão fazendo com que, estão conversando com o que vive nos bancos das universidades. Porque aqui a gente tinha meliponário que eu montei, que a gente fez um curso aqui internacional de polinização. Professores e alunos de 5 continentes, de mestrado e doutorado, foram 15 dias aqui. E eu montei um meliponário, que eu crio jandaíras. Nunca vendi uma gota, é para preservação. Tá certo? E eles iam ver jandaíras criadas a 100 metros de ápice, sem ninguém atacar ninguém. A questão não é essa. Os meliponídeos, a abelha jandaíra, ela tem uma língua curta, pelo tamanho dela. Ela pega néctar em flores que o néctar é raso para ela alcançar, que coincidem com espécies nobres, angicos, zimburandas, aroeiras,
que o homem derrubou e transformou em cadeira, mesa e balcão de bar. Você mexeu na especificidade da alimentação que ela tinha, diminuindo as espécies que davam as flores que eram mais adequadas. 2. Uma jandaíra, a mestra ou rainha, não voa como a apis voa, para formar um novo núcleo. Ela está no oco e, num determinado momento, algumas operárias daquelas têm condições de se transformar numa rainha. Então, ela voa para um oco na redondeza e se transforma numa rainha. E quem voou com ela fica pegando na casa-mãe todo o suprimento, enquanto nascem as novas que não sabem o caminho. Então, a proporção que as velhas vão morrendo, o cordão umbilical é cortado, a separação. Quando você corta um toco e leva para casa, você está matando 2, 3 que não dependiam dela. Ou seja, nós afetamos a reprodução delas. Tá certo? Ela não se defende, ela não tem ferrão. Então, quando a apis chegou e produz 30, 40 quilos, as pessoas direcionaram a atenção para as apis, deixando as jandaíras em paz. Elas estão ressurgindo. O que falta hoje é lugar para nidificação. Eu tenho filme e fotos aqui, que eu chamei até o Breno para ele documentar. Eu tinha uns baldes pequenos, cheios de redutor de alvado, um pedacinho de madeira dentro. E uma jandaíra fez um ninho dentro. Ou seja, está faltando oco. Nós, lugar de nidificação não existe. Mexemos nas flores e mexemos na reprodução. Não é a apis que está causando o impacto. Não. O impacto somos nós ao longo dos tempos. Você tem 2.000 abelhas numa jandaíra, a outra você tem 60.000. Né? Mas aí fica o pessoal, rapaz, querendo o negócio de botar os melipondidos nas praças, não sei o quê. Não vinga não. Não vinga não. Esses insetos têm um bioma, uma diversidade de flores necessárias. É o pessoal empurrando xarope, vendendo mel de jandaíra que se separa até no vidro. Pega 200 jandaíras e bota num canto só. O rapaz que trabalhava lá me disse: doutor, a gente perde mais de 120 todo ano, mesmo botando xarope, botando tudo. Aí a televisão mostra, tem fulano, peraí, vamos. Eu só montei esse meliponário, que tem até na frente desse slide, até com o sombrio bonitinho, por causa desse custo. Depois eu espalhei minhas abelhas como elas vivem, lá na mata, mas vão bulir. Eu não estou nem aí. Se quiserem bulir, bulam. Eu não vou concentrar 20 e 30 para todo ano perder num canto só. A abelha por Deus foi adestrada sem haver um processo bioquímico. Até hoje não houve nenhum químico para fazer a ciência dizer nada. Um buraco estreito da entrada facilita a passagem com franqueza. Uma é sentinela de defesa e as outras se espalham no vergel, sem turbina, sem tacho, fazem verbo como é grande suprema natureza. É os meliponitos, né? Quem é uma jandaíra sabe que fica um guarda, né? Quando uma vai entrar, não sei como é que elas combinam, acho que uma grita lá, ela entra sem frear, sem pousar, não? Aí a outra volta. E de noite ela fecha o buraco, para a saraça não entrar, para os bichos não atacarem, sabem se defender, sem ter ferrão. Né? Então, a apicultura, na verdade, um sábio aí, dos romanos, né? Cicerone, diz que a apicultura é a profissão própria do sábio, a mais adequada ao homem simples e a ocupação mais digna para todo homem livre. Sabe o que é ser livre? É aquele convidado para um projeto que vai pegar toda a mata da caatinga, transformar em pequenos pedaços de madeira para ser combustível para algumas indústrias que tem. E mesmo o cara querendo que você fosse me pagando uma fortuna, eu dizer que não concordo e não vou. Isso é ser livre. É? Porque eu sou o quê? Um besta, né? Não, porque eu sou apicultor. E eu compreendo, quem me levou a entender a coisa como um todo foi a vida. Foi a apicultura.
três castas que vocês conhecem: rainhas, zangões e operárias, não é não? Bora entender como é que se forma. Vamos lá. Ó, você tem um óvulo. O que é um óvulo? O cara que cria galinha no terreiro que não tem um galo, vocês sabem que se deitar aqueles ovos não nasce pinto, porque eles não foram fertilizados, galados, como a gente chama, né? Então, o que a abelha tem no ovário dela são óvulos, não são ovos. Agora, esse óvulo, uma vez que ele recebe um espermatozoide, que ele é fertilizado, em função da comida que é dado para ele, na quantidade e na qualidade, você tem uma fêmea, que pode ser uma operária ou uma rainha. Ok? Se ele não tem a fertilização, ela será um macho, por um processo de partenogênese que as abelhas têm, que são os zangões. São partenogenéticos. O zangão, ele não tem pai, porque o óvulo que ele veio não teve a fecundação, mas ele tem avô, porque a mãe dele, para ser fêmea, precisou do espermatozoide do zangão para operar. Ele não tem pai, mas tem um avô. Não é assim? Muito bem. É a primeira coisa que a gente precisa entender e vai ser muito importante para o seguinte, ó, ovos haploides, tá certo? É um só conjunto. Ele não tem um outro par de espermatozoide, não, de genes. É por isso que a gente chama de haploides. Diploide ele tem o par macho e fêmea. E aí você teria um macho. Só que você tem zangões que são diploides. Como é isso? É um conjunto de abelhas que você tem uma rainha que a composição genética dela é XA-XB, ok? Você tem um zangão, que ele só tem um par, que ele é haploide, que ela é XA. E tem outro zangão, que é XC, é outro indivíduo. Quando a metade do patrimônio genético da rainha, que é XA, se juntar com esse XA aqui, você tem um indivíduo homozigoto diploide. Quando isso acontece, você tem um zangão diploide, porque juntou o mesmo gameta da rainha com o mesmo gameta do macho, o mesmo gênese. Você tem um indivíduo que é diploide e que é um macho. Só que as abelhas operárias sentem esse indivíduo quando ele delava e comem, porque seria aqui, sem nenhum preconceito, um zangueio. E se ele nascesse, ele jamais iria atrás para fecundar a rainha, nada. Então, como as abelhas percebem pelo feromônio que ele emite, elas destroem esses indivíduos. Então, comecem a perceber o quanto é perigoso consanguinidade em abelhas. Quanto mais próximo os zangões estiver no grau de parentesco, mais indivíduos diploide eu vou ter e serão destruídos. Sabe como é que vocês detectam nas colmeias de vocês? Acontece isso aqui, ó. Vocês estão vendo essas pequenas falhas? Você tem os favos e você tem esses furinhos, tá vendo? Todos os quadros de vocês têm. Ó, tá vendo, ó? Mesmo num quadro desse, topado de cria, mas tem umas falhinhas, tá vendo? São esses indivíduos que elas destruíram. Quando eu pego um favo desse aqui, eu sei que a população das minhas abelhas está show. Porque na natureza, até 1/12 disso acontecendo, está normal. Quando você começa com um negócio de melhoramento genético, de uma mesma colmeia tirando larva para fazer um bocado de rainha, e a possibilidade dos zangões, que tem os mesmos genes dela, você tem uma colmeia em declínio em função da diploidia que vai acontecer. A gente olha para os quadros, eu sei como é que está o grau de variabilidade genética dos seus enxames. Variabilidade genética, vocês sabem o que é? Vou dizer. A raça humana tem pessoas no mundo
que a AIDS não pega, porque eles não pegam, eles são imunes. Que Covid-19 tem uma fatia pequena da população mundial que não é suscetível. E quem é que dá isso? A variabilidade genética da população. Se fossem todos iguais geneticamente, uma doença mataria todos. Mas a natureza é tão fantástica, né? Que Deus colocou, que mesmo atingindo a grande maioria, a semente vingará ainda, porque em função da variabilidade genética das populações, a gente pode continuar. E variabilidade genética em abelha é muito séria. Aliás, consanguinidade é problema em todas as espécies, né? Quem casa primo com prima tem um risco maior de um filho vir com algum tipo de deficiência, ou não é assim? Né? Então, como é que a gente começa a detectar alvéolos de operárias e alvéolos de zangões? Aldério, peraí, quer dizer que o zangão vinga porque, por um processo chamado de partenogênese, ele é partenogenético, ele se desenvolve. Como é que a rainha coloca ovos de operário e de zangões? Porque o alvéolo do zangão, ele é maior, porque ele vai ser um indivíduo maior, e da operária é menor. Aí eu aprendi apicultura dizendo que a abelha, ao introduzir o abdômen no alvéolo de operária, como ele é estreito, ele imprensa o abdômen e um espermatozoide é liberado quando o óvulo vem, aí nasce uma fêmea. Como o alvéolo de zangão é maior, o abdômen entra frouxo, não espreme, então ele passa direto sem o espermatozoide. E eu comecei, que eu sou chato, a dizer que isso não era verdade, por onde eu andava, em mundo afora e em congresso. Digo, não é, porque chega um enxame lá na minha casa, que eu olho os favos dessa finurinha, já tem ovos, e a profundidade daquele alvéolo não ia imprensar coisa de rainha, não. E por que é que nascem as fêmeas? Se não teve imprensamento. É não. Depois se descobriu que, na realidade, a rainha mede o alvéolo com o par de patas. A abelha tem 3 pares de patas. O perto da cabeça, que a gente chama de anterior, o do meio e o da parte mais próxima do abdômen, que é o primeiro, segundo e terceiro. O primeiro par de patas é o paquímetro dela, para medida. Ela mede o alvéolo. Ela olha dentro, depois que mede, não tem outra coisa, está limpo, limpar isso aqui para eu botar um menino, ela vai à frente, naquele que ela mediu, ela volta e bota o abdômen dentro. Tem nada a ver com imprensar, não. Eu fazia uma sacanagem de primeiro, mas era em nome da ciência. Eu cortei a ponta da pata de algumas rainhas. Eu esculhambei o equipamento de medida. Ela bota o ovo de operário em zangão de operário, porque você danificou o instrumento de medida. Entenderam a história? Então ela, na realidade, mede. Não tem nada a ver de alvéolo imprensar e desimprensar, não. Ela mede. Tá certo? Duas vezes seu peso em óculos num só dia. No entanto, mais de 2 vezes seu peso. Está medindo, passa à frente e bota o abdômen, tá vendo? Como não é feito uma metralhadora, só fute, é não. Né? Ela mede, passa à frente, espera aí que a gente vai ver melhor isso aqui.
Pois bem, quando você tem Onder in en Oef durch mehrere Drohnen aus verschiedenen Völkern stattfindet, esse alemão, ist ein raffinierter Schutz vor se eu fosse, nascesse na Alemanha, era mudo. Die Königin ist die Mutter Vê que elas, 60.000 Bienen im Schatten. a rainha olhou, tá vendo? Mediu, Das Gewicht ihres eigenen que é, ó, mediu, vai à frente, e o abdômen vai no que ela mediu. gefüttert. E olho, vocês estão vendo? Como não é em qualquer canto? É. Ah, diga, agora tá certo. Ó, mede, vai à frente, bota o ovo. Ó, olhou, aquele não dá certo, esse aqui não vai dar certo, vou medir outro. Opa, achei, vou botar outro ovo. Não é em qualquer canto. E não tem nada de impressamento de abdômen, não. Tá certo? Continuando a explicação anterior, Um pedacinho de fato que eu eu peguei. sempre disse que um pavo desse, olha a espessura dele, Fininho ainda. não tem profundidade. Na verdade, a rainha mede com o par de patas anteriores. O primeiro Vê que tá par de cheio de patas larvinhas da já. cabeça. É o paquinho Bem dela, rasinho. ela mede, Ah, olha dentro, ela bota a cabeça. Tem ovos em pé aqui, ó. E é só colocou o ovo em pé não. Ó. o ovo pela medida. Aqui, ó, você Não tem é ovos, ó, porque e pezinho. esse alvéolo pressiona. Cadê o canto que alguém espremeu esse abdômen para sair dos espermatozoides? Não, senhor. Não é não. De abelha rainha, tá certo? Na época certa, todas as colmeias participam do esforço de gerar uma quantidade de zangões os mais diversos possível, de origem de muitas caixas. As épocas de enxameações, olha que as colmeias de vocês, cada uma delas tem zangões, já prestaram atenção? E quando eu falar em uso eficiente de cera alveolada, vocês vão ver o prejuízo que vocês têm quando usam uma tira ou meia placa de cera. Porque você dá liberdade para as abelhas puxar o restante e elas vão puxar de zangões naquela época. Que muitas vezes não é o que você quer. Tá certo? Pastor, Oi. essa interferência aí da produção de zangão, ela não vai trazer alguma consequência ou para a ideia, ou genética, ou... Não, olha, as abelhas estão na terra muito antes de nós humanos. Deus fez as abelhas para preparar o ambiente para a gente, para que tivesse mais planta, oxigênio, frutas, para depois uma praga chamada ser humano veio, habitou e começou a avacalhar o negócio. Né? Foi dessa forma. Então elas estão... E como é que elas se reproduzem? Como é que uma se transforma em duas para se manter na natureza, que é o que elas precisam? É o comprometimento que elas têm, que todo ano, no mínimo, uma se transforma em duas. Né? E é uma princesa que sai e fica com a casa antiga, e quem sai é a rainha que vai com um grupo que já tem um lugar pré-determinado para ir, que elas vão para lá. Então essas princesas que nascem num período de maior abundância de entrada de pólen nas suas colmeias, elas são necessárias, há necessidade que elas sejam fecundadas. E cada princesa dessa é fecundada de 18 a 20 zangões, para encher a espermateca e ter espermatozoide para até 5 anos se precisar. É só essa vez que ela vai voar. Pode dar 2 voos no mesmo dia, mas é só essa vez que ela vai fazer isso. Então, a natureza criou a perspectiva de um bocado de zangões se reunir numa nuvem num canto. Isso aqui eu já filmei aqui. Você passa, vê um ronco 3 horas da tarde, de zangões numa área aberta, você diz onde é que está esse enxame? E você começa a olhar nas flores, não tem abelha, e olha para ali. Quando você olha para cima, você vê adubo. E a princesa voa e procura a esculhambação. O negócio que zangão percebe uma rainha
uma princesa no cio a 9 quilômetros, fala mentira na baixa da égua, não tem isso não, rapaz. Quem procura a esculhambação é a princesa, porque eles estão reunidos. Zancões de todas as colmeias suas e da natureza, numa grande mistura, numa grande variabilidade genética. Por quê? Porque ela vai ser fecundada, vai ser cheia de espermatécnicos com vários zangões. O que fecunda morre, para não ter perigo dele deixar descendência em outro, porque aí a consanguinidade aumentaria. Você vê como a natureza, selecionando, primeiro, quem pega são os mais vigorosos, os melhores indivíduos. Aí os caras vêm falar em melhoramento genético, rapaz, em abelha. No meio desses 18, 20 zangões, tem cabra bom, ruim, tem gente que não presta. Como é que você vai controlar? Você tem uma vaca, um touro, você sabe a descendência do bicho que vem, porque é 1 para 1. Agora, quando eu tenho 18 a 20 indivíduos enchendo uma espermateca, que eu não tenho controle sobre esse povo todinho, como é que eu venho falar em melhoramento genético para você? Não, porque eu peguei as minhas colmeias superiores e produzi rainha superior. Superior em quê, mestre? Porque quem vai fecundar essas rainhas lá, você tem controle sobre elas? Desculpa. Você tem controle sobre elas? Tem não. 18, 20 zangões no meio de milhares que vão pegar. Como é que você vem me falar que está vendendo rainha melhorada? Melhorada em quê, rapaz? Não é? Outra. Eu tenho umas coisas que... A abelha africanizada, ela é diferente da abelha europeia. A abelha europeia, ela se enche de mel, se desenvolve. Se a maré continuar para peixe, ela se divide, uma se transforma em duas. Se não tiver condições, ela fica. Então você pode ter uma colmeia com 4, 5 anos, a rainha antiga. A africanizada não. Africanizada, por ela estar sempre em clima ruim, clima inóspito, ela primeiro preserva a espécie. A safra maior de mel de vocês acontece depois das enxameações. É tanto que vocês pegam os enxames, depois é que vem as safras. Porque em pleno dezembro, que pra gente é cedo, um pé de juazeiro, que a gente pega um enxame, está cheio de realeira, ela já está trocando a primeira vez no ano. Ela já está se dividindo para preservar a espécie. Entenderam a história? Aí você compra uma rainha de não sei quantos R$1.000 e R$400 uma rainha, introduz. Você está pensando que se você fizer isso, quando é o começo da chuva lá de vocês? Janeiro, fevereiro, as trovoadas, né? Depois vem. Não, você introduz aí. Você está pensando que em abril ainda é ela, tá? Mas vai trocar 2, 3 vezes. Chama-se febre enxameatória. Não tem quem barre isso. Eu cortava realeiras, cortava zangões. Elas puxavam de novo. Eu cortava outra vez. Elas se apurrinhavam lá com um galho, puxavam um favo e fazia a realeira e chameava para lá. Porque da natureza dela se mantém. A natureza se dividindo. Então esses camaradas que ficam com um negócio de rainha italiana, trazendo para a ilha, lá de Pernambuco, querendo vender rainha cara, dizendo que é a abelha europeia. Isso é a pior coisa que existe para a apicultura do Nordeste. A nossa abelha, a nossa africanizada, não tem doença, tá certo? As mais valentes são as que mais produzem, quem produz sabe disso, as mais valentes são as que mais produzem mel. E deixa que a gente aprenda a dominar. Não mexa nesse sangue genético que nosso está aí não, porque o mundo hoje tem inveja da gente. Estados Unidos, que um dia lançava filme Abelhas Assassinas, um enxame, para ver se barrava a africanização da abelha dele, estão vindo atrás do Odete para ensinar como é que domina enxames, porque eles vão passar a criar essa abelha. Porque dependendo de 12 tipos de antibióticos diferentes que a gente, no Uruguai, Estados Unidos, com a abelha europeia cheia de doenças, o ácaro botando para lascar e tudo, nós não temos isso, nós produzimos. Rapaz, vocês não vão nem buscar as caixas que abandonam. Chega os invernos, enche de novo e vocês ainda tiram mel. A gente, é tão boa essa abelha que a gente manejando, ruim como a gente maneja, ela ainda dá toneladas e toneladas de mel, se você somar o Nordeste. Não é não? Então, vamos com o negócio de melhoramento genético para baixa da égua. Vamos para lá. Eu um dia fiz isso.
Pegava minhas melhores colmeias, produzia realeira, 200, chegamos a fazer 320, para dividir os enxames e já introduzir. Eu não sou contra a produção de rainha, eu sou contra você me dizer que tem que trocar a rainha, porque as nossas abelhas já trocam, tá certo? Então, a gente fazia isso, você vai chamar isso de seleção massal? Não é, porque eu não tenho controle sobre os machos, não, mas tem inseminação artificial, que a gente insemina. O cubano que inventou essa técnica, eu tive o prazer de conversar com ele, ele disse, doutor Afonso, isso aqui é para estudos. Essas abelhas que a gente fecunda artificialmente não dura 6 meses, não. Isso aqui é para a gente estudar alguns cruzamentos, algumas coisas. Aí os caras, não, porque eu pego sanguões, eu pego, eu tiro o esperma, boto, aí faço inseminação artificial. Tá certo, eu lhe entreguei. Bota lá, fevereiro, e diga se Márcia é a mesma. Como é que você sabe que não é? Eu digo porque eu marcava. Não, mas aquela marcaçãozinha que bota, as abelhas podem roer, podia não ser. Eu digo, não, eu assinava. Você não sabe o que é isso. Nós, criadores de bode e carneiro, no sertão, a gente assinava na orelha. Lembra? Fazia um picotezinho, tinha a freguesia do lado. Pronto, eu cortava a pontinha da asa da rainha, só um Vzinho, que não atrapalha dela voar. E não se restabelece, a asa não se cura. Você pegava 1 mês e meio depois, você olhava, não era a mesma rainha mais. Não trocava uma vez, você chegava a trocar 4 vezes. Uma única estação de chuva. Como é que eu tenho controle sobre isso? A avicultura é mais simples. Vamos deixar de tanta frescura, de tanta conversa. Se você for inventar de olhar a internet, sem dúvida. De repente você vai ficar rico com 30 colmeias. E o outro que pode botar 10 mil quilos em cima de uma colmeia que dá certo. Uma conta simples que a gente faz, que mostra que isso é impossível. Né? Não dá. Um enxame de 60, 70 mil não tem 10 mil quilos em cima e dá conta não. Não é não? A gente fala em produtividade. Mas é mais na frente. Não deixem mexer nas nossas abelhas não, viu? Defendam a nossa africanizada. E se vierem com um negócio de rainha melhorada, vindo não sei de onde, pelo correio, para entregar, dentro dessa não. Trabalhe suas abelhas com apiário fixo. Você tirar 4 mil gueiras de mel em 3 colheitas no ano, é possível sim, desde que eu maneje direito. A média dos 40 quilos de mel por colmeia ano. Deixa 65% de lucro líquido. Nem maconha irrigada dá isso, minha gente. É um negócio que No ano bom, com uma precária cuidado que eu tenho lá, eu faço, já fiz isso aí. Porque você pega 3 mil gueiras de mel, recolhe uma de marmeleira, às vezes 1,5 por colmeia. Aí as floradas de meio de ano, a gente tira 2, 3. Né? Vamos ver aqui a rainha agora. Mãe de todo mundo, essa rainha. A origem dela vem de um ovo que é fertilizado, tá certo? Bora ver aqui, acenda aí. A colmeia tem necessidade, geneticamente, no instinto enxameatório, todo ano ela tem a necessidade de se dividir. É assim que ela se perpetua na natureza, ao longo de milênios. Ela evoluiu para isso. Né? O que é que acontece? Primeira coisa, isso só vai acontecer se faltar ovos e larvas, ou seja, falta espaço na colmeia. Porque quem inibe o instinto enxameatório, ou as enxameações sucessivas, é um cheiro que as abelhas soltam, chamado de feromônio, que é exalado, que é solto na colmeia por ovos e larvas de até 4, 5 dias de vida. No momento em que sua colmeia não tem espaço e que isso enche, esse hormônio que bloqueava, ele desaparece.
E aí vem o instinto enxameatório. Diga que tem gente, mas pode entrar. Vou já. Uma hora e meia. 2 horas. Vou já, Bruno. Deixa eu ver se eu retomo aqui a explicação. O que é que tu está dizendo? O instinto enxameatório. Sim. Ele desaparece quando falta o espaço, que a abelha já botou tudo e já só tem a abelha fechada. Não tem mais o cheiro que bloqueava. Tirou o cheiro que bloqueava pela ausência de ovos e larvas, ela se prepara para a enxameação. Elege alguns alvéolos daquele que tem ainda uma larvinha de até 4 dias de vida ou um ovo. E expande aquele alvéolo, que vai nascer o indivíduo aí, que é maior, não cabe naquele alvéolozinho. Ao lado dela tem abelhas, ovos de abelha operária também, ou larvinhas. Nesse aqui e nesse, os 3 primeiros dias, elas fabricam a geleia real, depois eu digo como é que elas fazem isso, e alimentam as duas. A partir do 3º dia, essas abelhinhas aqui, essas células que tinha aquele ovo, que a larvinha deitou depois do 2º dia, e que elas alimentam até o 3º dia de vida larval com geleia, eles passam a ser alimentados só com pólen e mel. Essa aqui, que elas elegeram, aumentaram para a rainha, além dos 3 dias larval que ela recebia a mesma geleia real, elas mudam a composição dessa geleia real para esse indivíduo aqui. Quando você analisa a partir do 4º ao 6º, 7º dia, essa geleia real tem 13 vezes mais biopterina e 18 vezes mais ácido pantotênico, que é quem faz a diferenciação do aparelho reprodutor do que seria a mesma fêmea agora se transforma numa rainha. Entenderam isso? Eu consegui que vocês entendessem? Deu certo? Agora me responda uma coisa. Um indivíduo que tem a sofisticação de mudar a composição de um alimento, geleia real, de substância branca e láctea, colocando uma nova formulação, que esses novos ingredientes faz desenvolver o aparelho reprodutor de uma fêmea, vocês acham que esses indivíduos vão se contentar com farelo de soja, rapadura, massa de milho? Garrafa de açúcar. É porque as pessoas não estudam um pouquinho, velho. A quantidade de técnico que tem. Rapaz, a abelha nem digere soja. Não digere. Tem coisas que a gente come, eu uso um exemplo nojento, mas é o sangue de carneiro que a gente come no sarapatel, ele tem 84% de proteína. Você come, ele sai todo na fezes, porque o nosso organismo não digere o sangue. Então não é só ter o teor de proteína, a soja tem 42, é porque a abelha não digere. Por quê? O pólen tem substância que a proteína é feita de aminoácidos, e esses aminoácidos no pólen é de alto valor biológico, é quem faz a transformação. Entenderam a história? Quando elas entram com essa nova geleia real, esse indivíduo ele se desenvolve e pode ser uma fêmea capaz de fazer as posturas, porque a espermateca e o ovário se desenvolvem para isso. Entenderam a história? Se não entender, pergunta, que eu tento explicar de outro jeito. É o que está aqui. E a explicação fica à disposição de vocês lá no endereço que eu estou falando. Rapaz, eu estou avacalhando o negócio. Mas é isso aqui. Né? A história desses 10 vezes mais ácido pantotênico e 18 vezes mais biopterina. E aí, estudando mais a miúde, as larvinhas lá que tem são alimentadas com mais açúcar e geleia real. Essa maior alimentação estimula os receptores do estômago e a liberação de um hormônio chamado de hormônio juvenil, que acontece numa parte que a abelha tem lá dentro, chamada corporalata. E a síntese de proteínas que são específicas da rainha, em função daquela mudança na composição. Né? As pessoas dizem, não, deve ser nível de doutorado. Mas vocês não entenderam?
Ah, mas então por que é que eu vou tirar isso daqui? Eu não tiro não. Eu vou dizer, algumas pessoas vão pegar, outras deixam para lá, mas se vocês compreenderem, nego não vai ficar botando coisa na cabeça de vocês não, vocês sabem um pouco do fundamento. E para certas pessoas, eu faço como um sábio grego que dizia que a abelha não fica tentando convencer mosca de que mel é melhor do que bosta não. Deixe para lá e continue, né? Porque tem gente que não adianta, você vai morrer de explicar o cara não. E se ele for um vendedor do negócio, aí é que ele não acredita, né? Rapaz, não conte isso para ninguém não, né? Eu já vi esse povo de Herbalife, me perdoe se tiver alguém aqui que vende Herbalife. Ô povo chato. Né? Os caras pegam 2, 3 palestras, rapaz, aí são nutricionistas, são um monte de coisa, né? E aqui em Limoeiro eu tenho um amigo que, na terceira vez que ele chegou para mim, ele disse, rapaz, tem que cuidar do seu corpo. Aí eu aproveitei que tinha mais gente, de velho, eu vou dizer 4 coisas aqui, pedir que você não me interrompesse, para eu não perder o raciocínio. Isso pode dizer. E pronto, eu digo, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que eu estou muito satisfeito com o corpo que eu tenho. Quem ama modelo ama desse jeito aqui. E eu, quando cismo, eu perco da esquerda, só querer. É só diminuir as caminhadas, o garfo acabou. Diminui, não tem como é. A saída está, gaste mais do que o que você consome. Segundo, eu fui acostumado a comer coisas gostosas. Minha mãe era uma exímia cozinheira. Eu não abro mão dos nossos sabores. Né? Então eu não vou trocar. A terceira é que o ato da gente se nutrir, se alimentar é mais do que se nutrir. É compartilhar o carinho de quem fez uma refeição. Né? Eu não me vejo convidando minha esposa para um jantar lua de vela para comer Herbalife. Isso não existe, né? Convidar vocês para tomar um shake. Vocês vão mandar eu me lascar, né? Eu vou tomar um shake lá. Mas não faz se lascar, pai. Uma cervejinha com churrasco, uma coisa é outra coisa, né? Então o ato da gente é muito nobre. Aliás, há 2000 anos atrás, um cidadão reuniu 12 papaceiros em torno de uma mesa e lançou ideias que o mundo hoje se ajoelha. Foi diante de uma mesa que nós recebemos as melhores lições de vida da vida. Então é algo mais nobre do que se nutrir, não é não? E a quarta e última é que se você continuar me abordando dessa forma, você vai perder o amigo, eu vou evitar você. Diz, não, rapaz, faça isso não, mas não conta essas coisas aí para ninguém não. Eu digo, não conta não. Né? Porque não é, rapaz. Olha o que eu tenho a ver com o que você come ou o que você faz, rapaz. Né? É muito parecido com esse povo que você fica tentando falar as coisas e eles sabem que você está falando certo, mas não quer ouvir não. Então não fique convencendo que mel é melhor não. Deixa para lá. Né? Deixa para lá. Eu não sou contra a produção de rainhas. Muito pelo contrário. Tem época que a gente faz, porque quando eu divido o enxame, se eu entro com a realaíra ou com uma princesa, eu ganho um outro dia. Eu sou contra, é você estar me dizendo que eu tenho que substituir todo ano. Eu sou contra, é você estar dizendo que está fazendo melhoramento genético. Porque não é verdade. Não é verdade. Mesmo que eu pegue ovos de comércio superiores e ovos de zangões, e células de zangões de colmeia segundas superiores, quando eles voarem, que a fecundação só é no voo, eu não vou lhe afirmar com certeza que foram os meus zangões que fecundaram a rainha no meio daquela confusão do mundo lá. Não é. Pode ter sido qualquer um. Concorda? Concordo. Vai já, viu? Só um minuto. Se é o ciclo, o ovo, 3 dias, bota, segundo ele deita, terceiro dia ele vai eclodir. 5 dias e meio ela é larva, a rainha. Porque com 6 dias de vida larval tem um acúmulo máximo de geleia real. Quem vai produzir geleia real, tira a geleia real do 6º dia. Por quê? Porque no 7º elas vão fechar a realeira e deixam uma quantidade grande de geleia dentro para essa larva terminar o ciclo, se transformar numa pupa e nascer. Então no 6º dia, quando eu tiro a larva, eu tenho o máximo de geleia real. Ok?
começa esse ciclo a orientar o manejo da gente, né? Entenderam? Professor, que momento, por gentileza, aí é que vai ter a mudança de geleia real? E essa geleia real, ela só vai dar esse start, depois volta a geleia tradicional? Não, ela continua com aquele start. Muito bem. Telefone, ODEC, Dr. Guilherme Sampaio Couto, Ministério da Agricultura, Brasília. Doutor Odélio, nós estamos aqui com um grupo de chineses que estão querendo legalizar a produção de geleia real da geleia de operários. Eles têm umas máquinas, eles mostraram em filme, que acho que os 3.000 ovos com a rainha bota num dia, 2 dias depois, né? Porque a partir do terceiro não é mais geleia real, né? 2 dias depois eles tiram aquela larva, matam, e suga aquela gotinha de geleia real de 3.000, do outro lado mais 3.000 e forma geleia real. Eu digo, Guilherme, primeiro que é um crime você sacrificar 6.000 indivíduos para tirar de um fato daquele. Segundo, é que essa geleia real, ela é mais pobre do que a geleia real que se tira de uma realeira. Aí expliquei o processo. Ele disse, pronto, você acabou de me dar o argumento para eu truncar aqui essa iniciativa, que eles estão até com o senador aqui com a gente, querendo aprovar isso. Eu digo, foi você grave, quer que eu grave o áudio? Ele disse, grave aí. Aí eu corri o sarrafo. Eu fiz pior do que eu fiz com vocês, foi bem miudinha a coisa, inclusive por composição. Né? Porque é uma geleia real diferente. Se eu tirasse a geleia real de uma ovelha operária, enquanto ela é larva ainda, ela vai ser inferior à geleia real que é tirada de uma realeira. Porque as composições da geleia real são diferentes. Entenderam a história? Sete e meio dias como pulpa fechada, com 16 dias nasce. Ei, por que é que as revisões da gente são de 15 dias? Devem ser. Por quê? Porque se você perde uma rainha, você tem um ciclo dela de 15, não tem? De 16, você tem condições de socorrer a colmeia. Vê como isso aqui orienta manejo. A gente não diz, né? Uma revisãozinha a cada 15 dias, a maior parte do ano, não é assim? Pronto, porque são 16 dias nasce uma rainha nova. Se você perdeu a rainha nesse intervalo, você tem condições de socorrer. Se passar disso e você não socorreu, ela se torna zanganeira. E depois eu explico o que é isso. Tá certo? Mas são esses ciclos que estão orientando. Vem para cá, e tem que voltar para lá. Certo. Apaga a luz aí. Obreiras chamadas enfermeiras selecionam várias larvas novas e as alimentam profusamente com geleia real. Uma dessas se tornará rainha. Assim, literalmente, uma rainha não nasce rainha, mas torna-se rainha. Mas as enfermeiras selecionam várias larvas novas e as alimentam profusamente com geleia real. Uma dessas se tornará rainha. Assim, literalmente, uma rainha não nasce rainha. A rainha não nasce rainha, ela é feita rainha pela alimentação, concorda? Os alvéolos para essas larvas são aumentados para alojarem as rainhas. Estão ouvindo esse som? Anuncia sua É a chegada rainha do antes mundo. mesmo de sair do alvéolo. O som sibilante é um desafio ao combate com as outras. Isso aí é que está nascendo várias. E uma está dizendo, ei, quem estiver nascendo aí, corra dentro que o cacete vai grande. Elas vão entrar em briga. E só escapa a mais vigorosa. A natureza selecionando o indivíduo mais vigoroso. O senhor já viu, né, professor? O senhor já viu? Já eu vou mostrar, eu filmei nas minhas. Pois tem. Agora, é no dia, não é a rainha, é a princesa. E ao tentar nascer, quando ela vai nascendo, ela já começa a lançar o desafio. Estou aqui. É uma fenomenal coisa, botando mais. Tá certo? Manda esse piada aí, pastor. Sim,
Assim também é muito pequeno, né? Deixa eu ver se eu volto aqui para o estágio. E já tem uma filmagem melhor. Uma realeira e as obreiras, que são enfermeiras, né, que é uma idade que ela tem, para cuidar, estimulando que a princesa nova venha. Inclusive ajudando a abrir a partezinha de baixo, né? Que fica lá para baixo, a tampinha, né? Aí mostra assim, ó. Estão ouvindo o som? Ela já está emitindo o mesmo som das outras. Ó, vai nascer aí, ó. É porque eles estão filmando assim, né? Para poder pegar melhor. Porque se ele botasse o favo normal, como é que filmava de baixo, né? Ó, ela nasceu, ó, vai dar em cima do favo, né? E vai procurar outra princesa para eliminar. Aqui é nas colmeias da gente, ó. Ó. Aí tem uma princesa, olha. Estão conseguindo ouvir? Não. Lá vai ela, está procurando. Cadê a rival? E avisa onde está. Eu quero ela. Porque é para ficar só uma, né? Quando vocês pegam em chama, às vezes tem duas, não tem? Duas princesas que você bota dentro e sai, você bota dentro e sai. Achou. Bota dentro e sai. Achou? Achou e a briga. Faz voada. Faz voada. Eu sei onde você vai chegar. Tá igual? Tem ferrão? Tem? A berraia tem ferrão? Tem. Ela usa só para isso aí. Muito bem. Aí o caso que eu abri a ferro dela com o nome. Mas as operárias. É isso, né? Sendo aí. Olha. A abelha operária tem um ferrão, vocês vão ver aqui, eu vou mostrar, é bifarpado. Esse aqui fica uma serrilha contrária. Ela entra e quando tenta tirar, essas farpas engancham. E como ao longo da evolução, o último anel do abdômen se transformou num órgão de defesa, mas a gente tem conexão com os intestinos dela. Então, quando ela ferrou, ela fica até presa pelas vísceras, pelas tripas, fica rodando. Por isso que ela morre. A operária, a rainha, o ferrão é liso, não tem a farpa, então ele não engancha. Ela ferrou e ele não fica preso. Por isso que ela não morre. Certo? Eu sabia que você ia chegar nesse negócio aí. Isso aqui eu fiz um comentário aí para vocês, não foi? O melhoramento genético de rainha, né? O material genético que nós temos é outro babado, viu? É outra coisa. Vocês estão vendo isso aí, ó? As operárias matando uma rainha. Sabe por quê? Os cabos ali vendem rainha e não é todo mundo que sabe introduzir uma rainha, não. As operárias estão matando. E às vezes a bicha foi cara, hein? Você tem que saber como introduzir uma rainha numa colmeia. Não é simples não, não é só jogar dentro não. Se você jogar dentro, elas fazem isso aí, ó. E se ela já tiver zanganeira, aí é que elas matam ligeiro. Ó, é a última coisa, aí nós vamos almoçar. Minas Gerais, Codevasf, trouxe um grupo para cá. Muito bem. Veio dezembro, que é a pior época do ano para a gente, dezembro e janeiro, que é o terrível dos terríveis. Fomos pegar um enxame na aula de captura, um juazeiro, os favos, realeiras, em pleno dezembro. O juazeiro floresceu e estava lá as realeiras. Um dos alunos pegou uma realeira, só me deu essa realeira, a realeira que a gente chama de madura, fechada.
Ele levou. No outro dia de manhã ele chegou aqui para o curso, com um copo descartável, a princesa nasceu, eclodiu da realeira, devia estar quase no dia, e andando dentro desse copo descartável. Digo, chamei um dos meninos e disse, em frente à casa da cera, tinha uma colmeia. Eu digo, vá naquela colmeia, tire 3 quadros, mel, cria aberta e cria fechada, leve, ache a rainha dela, leve, noutra colmeia, bota lá no apiário Sabiá, que é aqui perto, e introduza essa princesa nessa colmeia lá. Aí um aluno disse, professor, pai, depois diga pra gente o que foi que isso deu aí, esse negócio deu certo aí, que eu achei interessante. Não, pode deixar. Um dia eu estava aqui à tardinha, aí um dos meninos disse, Odete, tem que botar a melgueira naquela colmeia. Eu fui botar a melgueira, eu disse, rapaz, é a colmeia do curso, né? Ele disse, é. Eu disse, pois espera aí que eu vou buscar o celular, que a gente filma o estado dela, para mandar para o pessoal. Eles perguntaram, né? Então vocês vão ver eu falar aí meio ofegante. É porque eu dei uma carreira para buscar o celular, era tardezinha. E estou mexendo sozinho, porque o menino teve que ficar com o celular. Porque a gente sempre mexe em 2, em abelha, nunca é só. Não deve, tá certo? Aí, para vocês verem o estado que ficou. Aqui já tinha chovido, né? Essa gravação está indo para os amigos do primeiro curso da turma da Codevasf, onde nós encontramos no enxame várias jaleiras, e um dos colegas levou e nasceu uma rainha que ele me entregou no outro dia, ele pediu para levar e fez no outro dia. Segura aqui, Xavier. E Xavier tinha um enxame em perto da casa da ceira, e ele levou, colocou. Olha aquela rainha nova. Olha a quantidade de crias. Olha a postura. Né? O enxame não só vingou, como uma rainha achada no campo, no enxame capturado. Olha, foi ser fecundado, depois da abelha, já colocou. Depois eu ensino como dominar esses enxames desse jeito. Alô. Eu consigo passar para vocês como é que é. Dois, olha, qual o outro quadro? Quadro de um lado e do outro. Vê os furinhos, as falinhas que eu falei, que todo quadro vai ter. São as diploides. Né? Levamos o restante com a rainha. Esse terceiro quadro mais do centro, com certeza, é o que tinha ovos e larva, porque era o terceiro que elas estavam puxando. Completo de ovos e larva. Hoje nós já estamos colocando uma belgueira nela, né? Eu podia botar uma divisão de família, fazer uma divisão aí. Em cima dela. Vinga tudinho. Mas se nós quiséssemos, nós poderíamos estar preparando uma divisão de família. Para colocar a família naqueles dias. Está pintando, mas pouco chão. O que mostra que as rainhas que existem, as colônias que existem no campo, são excelentes. Todo ano acontece o que vocês viram. As abelhas, em pleno dezembro, elas já estavam fazendo a primeira troca. Já, no começo do ano, já se preparam para trocar suas rainhas. Isso aqui é o resultado de uma princesa que foi um sofrimento. Nasceu no hotel, né? Isso aqui é as colheitas de mel já naquele enxame que eu fiquei mandando para o pessoal acompanhar. Deu 63 quilos de mel essa colmeia. Aí eu apresentei isso aqui para o órgão de extensão rural do Ceará, aí teve um técnico, disse, também uma rainha nova. Eu disse, por que é que a mãe dela, que eu tirei, deu 84? Quem era velha na história? Né? Porque a mãe dela tem um controle, a gente tem anotado todas as colheitas por colmeia. Então aquela princesa lá, aquela rainha que nós tiramos com os 3 quadros e montamos outro enxame, me deu 84 quilos de mel naquele ano. Aí ele dizia, não, porque aqui é uma rainha nova, então a outra era velha? Não, rapaz, não existe isso não.
Não, porque a rainha velha, você olha, ela está meio descanguelada. Descanguelada é seu passado. Ora, mãe, se elas trocam 2, 3 vezes no ano, como é que você vai falar que isso é rainha velha? Não existe isso não. Todo ano as nossas abelhas trocam rainhas nas enxameações. Os enxames de vocês, tudinho, enxameia todo ano. Nós vamos aprender a se apropriar disso. No lugar de perder para a mata, nós vamos povoar as colmeias. Eu vi que quase todo mundo aqui tem comércio sem estar povoado. Às vezes a gente fica esperando capturar enxame, armando isca. Onde uma está lagada só, quantas você tem com a abelha? 12. E quantas tem para povoar? Tem 4. Não, tem 12 e 12. 12 para povoar. De uma chibatada a gente povoa as 12. Não precisa estar esperando enxame, e vai perder. Tá certo? Que horas tem aí, minha gente? Acenda aí, minha amiga. Fala assuntos. Hein? Depois 5 para 2 nós estamos de volta. Nós vamos almoçar aqui. E a comida é pouco. Os que chegam primeiro comem. Os outros não vão, não. Porque a comida é bom, vocês irem ligeiro. Está ali no lado ali. Vamos lá, vamos almoçar? Show!